Nesse período da pandemia e nesse momento em que os números da Covid dão uma melhorada, a gente ainda não acabou a pandemia, mas oficialmente, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas os números já deram um refresco para a gente e mesmo assim muitas pessoas, a maioria da população, está sofrendo aí com as sequelas da pandemia, digamos assim, os sintomas de ansiedade, de depressão, que tem afetado bastante a saúde mental de todos. E para conversar um pouco mais sobre isso, nós convidamos aqui a psicóloga doutora Gessiene Mourão, que vai explicar para a gente o que a gente pode fazer para tentar amenizar esses sintomas. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Eli. Bom dia, Bom Ananias. dia. Doutora, a gente tem visto aqui nesse período de pandemia que a ansiedade ela tem sido aí muito democrática, né? Ela tem atingido crianças, idosos, adultos, homens, mulheres, de todas as formas. Qual é aquele sinalzinho amarelo que a gente tem que acender para saber que a pessoa está começando um quadro de ansiedade? Muito bom, Eli. Muito bom essa pergunta, principalmente porque se você se conhece, você sabe onde mudou. E aí a gente trabalha a questão do autoconhecimento. Se você entendeu como você funciona, opa, tem uma coisa diferente aqui em mim. E assim, a gente já pode comemorar porque o que é muito difícil já passou. A gente passou por muita coisa bem difícil nesse período de pandemia. Agora, um sinal. Eu me conheço, eu sei como eu funciono. Então, esse tique, esse nervosismo, esse suor, ele é meu? Por que eu fico assim quando eu tenho que encontrar alguém ou quando eu tenho uma reunião, um trabalho, alguma coisa para fazer? E aí, o ponto inicial é esse. Se eu me conheço, eu sei como eu Algo mudou, né? exatamente. O que tá diferente? Por que eu tô funcionando assim? E aí o problema, ele é quando a pessoa chega pra gente, ela já chega com muitos comportamentos que não são dela. E aí ela fala, eu tô muito, muito diferente, Jéssica, como é que eu faço? E aí a gente começa a pegar, porque eles tentam mudança do boom, e não é do boom. É uma escada, degrau, 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 até você conseguir perceber a melhora naquilo ali. E é um processo, precisa de paciência. Né? Se olhar, se observar, isso sim é necessário paciência. Eu gosto de Aquela brincar. mudança aconteceu aos poucos, né? E aí o retrocesso também é aos E poucos. aí eles não perceberam porque era pouco. Poucos detalhes, uma coisa que, deixei de me arrumar. Mas tá tudo bem, é porque tá na Tá pandemia, eu tô cansado. cansada e tal. Deixei de sair com os amigos. Não, mas é porque eu trabalho demais. E pra tudo tem justificativa, né? Vou parar de fazer atividade física. Não, mas é porque o dinheiro não deu. Não era prioridade. E a tua saúde é prioridade. E aí, faz como? Doutora, e Verdade. quando o problema atinge não a gente, mas pessoas próximas? Eu digo isso por conta das crianças, que a gente viu durante esse período de pandemia, muitas crianças também passarem a sofrer de ansiedade. Agora nós estamos no período de retorno às aulas, às atividades de anteriormente, e isso fica muito evidente. Então, para os pais, como identificar e como saber qual o momento de buscar uma ajuda para os filhos enfrentar esse problema? Ananias, você foi bem no foco. Criança aprende por comportamento. E esse pai tá bem? E essa casa tá bem? A gente evoluiu muito, a gente teve que se adaptar com muita coisa e a criança também. Então ela passa o dia inteiro deitada, olhando pra TV ou pro celular. Quando dá 10, 9 da noite, tia, eu tô com tédio. Claro que tá. Você não correu, você não teve Não energia, gastou não energia, né? gastou energia. E se a gente olhar um pouquinho, não é que eu tô dizendo a gente tem que trazer o passado, não, a gente tá no processo de evolução. Mas brincar é importante. Correr, fazer, gastar energia, a criança tem demais e a gente precisa observar isso. E não tô culpando pais, tá? Os pais também estão precisando desse acolhimento. Então, mas a gente precisa observar que a criança ela aprende.
A criança ela está em constante aprendizado, o ambiente se amolda a nossa vida. Então, um ambiente onde os pais estão o tempo todo olhando no celular, o que a criança vai fazer? Será que ela vai brincar sozinha? Será que ela vai dizer assim, nossa, eu vou cuidar da minha saúde mental porque os meus pais estão no celular? Não, elas vão acompanhar os pais. E nesse período de retorno à escola, é um período bem difícil, porque eles passaram praticamente 3 anos aí parado e agora vão ter que voltar a enfrentar o monstrinho Covid, porque não passou ainda, eles ainda estão com medo, porque foi ensinado para eles que era um monstro, né? E a gente viveu mais ou menos isso. Famílias realmente viveram de frente com esse monstro. E essas crianças vão ter que se adaptar. E aí eu volto. Processo. Degrau, degrau, degrau. A gente vai precisar trabalhar. Dentro da clínica, dos atendimentos clínicos, a gente conseguiu ver muita dificuldade nos adultos, nas crianças. Não tem idade. Todo mundo teve um probleminha, alguma coisa que se desconheceu no meio do processo. E aí ficou, o que eu faço agora? Quem é essa pessoa que eu não conheço? Que tá dormindo na minha cama que se diz ser eu? Mas a pessoa se perdeu, ela não sabe. E eu sempre vou bater nessa tecla. Autoconhecimento, terapia é importante. Porque você precisa observar. Se eu quero o melhor, por exemplo, eu gosto de falar assim, se eu quero o melhor pra Jessie, o que eu preciso fazer? Ver a Jessie. Né? Eu sempre falo isso em sessão, que eu acho bem gostosinho. Eu comecei a me apaixonar pelo João. Primeira coisa que eu faço, o que é? Pesquisar toda a vida do João. Pra saber onde é que eu tô entrando. Pra conhecer, né? Conhecer. Um pouco mais. Por que a gente não pesquisa a nossa própria vida? Por que a gente não reconhece qual é o maior medo da Jessie e por que não tentar enfrentar esse medo? Por que a Jessie não pode tentar melhorar aqui, já que ela tem um bloqueiozinho, já que ela tem medo de enfrentar isso? Entende? E isso é mega importante. E esse trabalho vai acontecer sem idade. Criança, adulto. Essas crianças elas vão sentir bastante dificuldade no retorno à escola. E a gente precisa ser presente. Como pai, como tia, né? Eu falo como tia, né? Como tia, como profissional, a gente tem que estar presente. Doutora, a senhora falou aí sobre a questão de se conhecer, de ver o que mudou, teve uma pequena mudança aqui, outra ali, mas a senhora citou também que tem muito processo de negação, né? Sempre tem uma desculpa, não estou mais fazendo atividade física porque eu estou cansada, porque estou isso, porque estou aquilo, não estou mais saindo com os amigos. Sempre tem uma negação e uma justificativa. Aí, onde entra uma ajuda de fora ou de um parente, da mãe, do pai, do companheiro, para dizer, tá na hora de se cuidar, quando a pessoa fica negando o tempo todo. Tá tudo bem e não tá, né? Uhum. E a família é a primeira a perceber. Só que a família também tá doente ali. A gente entrou num processo de adoecer todo mundo, toda a casa adoeceu, perderam entes queridos. Nós nunca passamos por isso, né? Esse processo da pandemia, eu acho que atingiu a todos de modo geral. Uhum. A gente vivenciou, assim, às vezes eu pareço até um pouco fúnebre, tá? Como eu trabalho na oncologia também, eu sempre vou estar trazendo esse ponto. Mas assim, a gente perdeu o ente querido e não pôde se despedir. Sim, colocou na cabeça que ele viajou e a gente não vai poder mais ver, sabe? Mas assim, como que a família pode ajudar? Primeiro, a família tem que estar bem. Então, sempre, e eu curto isso, eu gosto disso, porque alguém vai despertar, alguém vai acordar, alguém vai dizer assim, hoje eu vou acordar e vou fazer atividade física. E essa pessoa ela pode ser a referência para a mudança nessa casa. Né? Só que aquela que está deitada, que eu gosto de falar sobre esse ambiente, porque o ambiente ele faz com que a gente consiga comportamento, com que a gente mude. Por exemplo, você vai para um cinema, dentro daquele ambiente é mais zen, é mais tranquilo, então você fica à vontade. Mas aí você vai num lugar, por exemplo, na entrevista, você pode ficar nervosa, porque eu não posso errar e tal. Muda o ambiente. O ambiente muda e te dá características. Dentro de casa é a mesma coisa. A família, ela pode estar vendo essa dificuldade desse ente querido, mas a família também está com essa dificuldade. Daí alguém tem que acordar. E aí esse alguém acordando, ele pode ser esse exemplo para que os outros acompanhem. Agora, é difícil, porque todo mundo está seguindo a mesma reta, a mesma linha. E não.
Não é sobre seguir a mesma linha, é sobre olhar o que é melhor para você. E aí a gente entra em autoconhecimento num processo de terapia. Jess, posso ter um processo de autoconhecimento sozinha, sem terapia? É difícil. Porque como é que eu posso dizer, você é boa nisso, você é boa naquilo, mas e quando eu tenho que ver o que eu sou ruim? Aí eu preciso do outro. Freud fala o quê? Que a gente é liberto pela fala. Por isso que é muito interessante você encontrar uma amiga e conversar, só falar besteira, só soltar. Ali você sai e diz, amiga, hoje foi um processo pra mim de libertação, eu tô muito bem Desabafa, hoje. né? Desabafa. É uma limpeza geral, desabafo. Só que ninguém pode ficar vivendo de desabafo. A gente precisa se moldar, se podar, né? Trabalhar você para você ser uma melhor versão todo o tempo. A gente viu muito na pandemia, os coaches, seja a sua melhor versão, seja a sua melhor versão. Mas aí, para chegar até lá, né? É um processo. E é difícil. Porque dentro da terapia a gente vê isso. Quando tá indo tudo bem, quando eu tô vendo as minhas qualidades, quando eu sou boa nisso, show. Mas quando chega no que é difícil, quando chega no bloqueio, quando chega onde dói, doutora, eu vou dar minha alta. A pessoa desiste, né? De muita gente lutar. Só que aí eu vi isso dentro. O processo da pandemia mostrou não só para os profissionais, para alguns profissionais, mas para toda a população, quanto o nosso papel é importante. Como eu estava colocando para vocês, eu trabalho na enfermagem, trabalho na psicologia, e eu estava vendo os dois âmbitos, assim. E, é muito, muito importante o fato de você conversar quando você perder um ente querido, ou simplesmente só conversar porque você está um pouquinho cansada, estressada. Antigamente, ansiedade eu vou falar com a Eli e com a Ananias. Eu posso ficar um pouquinho ansiosa e tá tudo bem. Fica nervoso, né? É uma coisa nova, eu nunca fiz isso. E pronto. Só que, no período da pandemia, a gente não... Que era algo comum, ansiedade. Pensar em algo futuro, pensar como que vai ser. Mas agora não. A gente está trazendo sudorese, a gente está trazendo um medo excessivo, respiração ofegante. Não consigo fazer mais o que eu me propus a fazer. É muito difícil fazer aquilo que eu faço naturalmente. Aquele movimento, doutora, a pessoa tá parada, sentadinha, batendo a perna o tempo todo, movimentando a perna. É um sinal também, né? Ele é incrível. Tem gente que pensa que esse comportamento é seu, mas foi adquirido na pandemia. Você tá dormindo e acorda 2h30 da manhã para conferir o celular. Esse ponto eu vai queria entrar. Vai fazer o quê? 2h da manhã no celular, Danilo? Não, esse ponto eu queria entrar, porque eu vi a senhora falando anteriormente sobre os pais que ficam no telefone, os filhos também ficam no telefone. Às vezes a gente tá numa mesa, as 4 pessoas que estão na mesa estão todas as 4 no telefone. Outro, né? E era para ser um momento de socialização, eu às vezes até brinco, eu tenho que mandar um WhatsApp para falar contigo, ou a gente pode conversar aqui pessoalmente. Que horas tu atende? Mas o que a gente percebe é que as redes sociais, como um todo, o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp, eles foram construídos e tem um sistema dentro deles que faz com que você fique nele o maior tempo possível. Aquele sistema do feed, do Instagram, que ninguém tá triste praticamente exige você que você fique olhando tudo, porque quando você recebe uma informação, rapidamente já tem outra e você tem que estar ali, senão você vai ficar desatualizado, você não vai ver o que o fulano postou, e sempre coisas boas, né? Como a senhora bem frisou aí. Mas ninguém tá triste, né, Danilo? Não, quem é que vai fazer postagem triste, né? Ninguém vai, só mostra os momentos felizes, não ganha like. Então eu queria saber da senhora sobre essa relação, o uso dessas tecnologias, o uso dessas redes sociais e a ansiedade. Porque eu tenho a impressão de que esse sistema, como está desenvolvido, ele não privilegia a saúde mental das pessoas que acessam essas redes sociais, porque você passa a se cobrar, a se exigir, todo o tempo tá lá acessando, tá vendo,
Porque se você fica incomodado, você fica ansioso. Não, eu tenho que abrir, eu tenho que saber como é que tá. Perdi, né? Eu não posso estar por fora, eu tenho que ver a vida do fulano, do ciclano. Então isso, acredito que tem contribuído para esse sistema onde a gente tem visto cada vez mais a ansiedade nas pessoas, né? Bacana. Ananias, eu vou colocar uma situação bem legal que eu acho que eu estava falando ontem com os amigos. O WhatsApp, ele te prende, você tem que estar no grupo da faculdade, senão você não vai ter o material, né? Sim. Só que quando a gente entrou no período da pandemia, ele intensificou muito, ele trouxe as pessoas que estavam longe, né? E aí, o que eu quero colocar? Eu quero que vocês imaginem junto comigo uma medicação via oral, uma dipirona. Ela em excesso, ela vai fazer mal. Ela com falta, se eu tô com dor de cabeça, eu preciso dessa medicação. Então, eu preciso saber usá-la. Então, o que vai acontecer? O WhatsApp é a mesma coisa. Ele te dá acesso. Eu tô aqui, cheguei e tal. Só que na mesa do lanche, os 4 estão no WhatsApp. Eu até, sempre que eu tô com os amigos, eu brinco. Vamos fazer um grupo pra gente falar aqui? Já que ninguém se fala pessoalmente. Mas o WhatsApp fez o próprio WhatsApp. Nada contra, eu acho. E eu vou explicar pra vocês a minha posição. Mas o WhatsApp fez o quê? Áudio longo. Ouça em 2 vezes. Tipo assim, se você não consegue escrever, mande um áudio. Mas eu não vou te dar atenção, porque eu vou acelerar o teu áudio para ver se passa logo. Para ver se eu escuto logo. E isso é uma mensagem. Eu não estou interessada no que você quer me falar. Eu só vou ouvir porque, enfim, preciso cumprir as regras. E isso em relação à ansiedade. Cadê o tempo de qualidade? Como eu coloquei, os pais estão lá na sala, deitados no sofá, cada um no celular, e a criança tá ali com outro celular. Cadê o tempo de qualidade? E essa criança cresceu, e essa criança não teve afeto, não teve brincadeiras com esse pai, e vão dizer, como foi a sua infância? Que infância? Eu joguei muito, eu nem sei os jogos atuais, mas eu joguei muito esse jogo aqui, né? Então, assim, tudo em excesso vai fazer muito mal. Então, posso tirar o WhatsApp da minha vida? Tenta. Você vai ficar totalmente desatualizado. Né? Então, o que eu fiz? O que eu vejo dentro do processo da pandemia, e hoje a gente precisa do WhatsApp, é a dipirona quando eu tô com dor de cabeça. Mas o excesso, que é o que eu tava colocando, você acorda 2h40 da manhã para conferir o WhatsApp. Tem mensagem importante nesse horário? Você é plantonista, que nem a Jessie. Você não é plantonista, então você não precisa estar olhando pro WhatsApp. E os plantonistas sofreram muito, porque, tipo, que dia é manhã, tarde ou noite, e a gente tá funcionando. Então, assim, em excesso vai fazer mal. Em falta vai fazer mal. Comparando uma medicação, equilíbrio. Como é que eu sei que eu tô do equilíbrio? Como é que tá o meu comportamento? Eu ainda sou a Jessie? Ou será se eu tô mexendo a perna demais, Eli? Olha, complicado. Quando chega aquela notificação, que fica aquele númerozinho 1 lá no aplicativo, eu não consigo me controlar, não. Eu tenho que ver o que é. É impressionante como é que faz um negócio desse pra gente ficar... Meu Deus, eu não consigo. Na hora que... às vezes eu paro o tempo de olhar, e quando eu vou olhar tem lá 2, 3, 4, e outro aplicativo também com notificação, sai abrindo tudinho, eu nem leio, sai só abrindo só pra apagar, pra sumir dali. Dá uma agonia aquele negócio de estar lá sem você ter visto, né? É um gatilho impressionante. E já aconteceu, Ananias, de você abrir uma mensagem e era importante e passou? Já aconteceu, inclusive, de eu abrir a mensagem, eu pensar na resposta... Eu não digitei a resposta e não mandei, eu só pensei e já mudei, já fui para outra conversa. Aí depois eu digo, meu Deus, eu não respondi o fulano, deixa eu voltar lá. Ou seja, é um troço assim que eu preciso conversar, porque eu já não me identifico mais como Ananias. Comigo, doutora, diante das tecnologias. E Ananias, já aconteceu de eu digitar a resposta, não clicar em enviar, e já passar a fazer uma outra atividade, e na minha cabeça eu enviei. E a pessoa, horas depois, ficou me cobrando uma resposta, e eu,
quase brigo com a pessoa dizendo, mas eu enviei, eu respondi. Aí quando eu fui olhar, na realidade, eu pensei que tinha respondido e não respondi. Ou seja, estamos todos ficando loucos, doutora, precisando de uma ajuda. Nossa saúde mental está em risco. Então, assim, o luxo, né, de hoje é ter saúde mental, né? Luxo. E é interessante quando vocês colocam isso. Doutora, eu tô louca, eu preciso da psicologia. Gente, eu gosto de falar, quem tem um psicólogo é inteligente. Porque você está buscando o equilíbrio, você está buscando se melhorar, você está buscando se conhecer. Vamos lá. Eu vou investir, sei lá, eu sou produtora e vou investir num cantor. Quando eu vou investir nesse cantor, eu estou investindo nele, eu estou produzindo, fazendo tudo com que ele melhore. Psicologia é investir em você. É saber que, como você colocou, é luxo. E olha, a pandemia trouxe seus contras, né? Mas também trouxe pessoas com saúde mental. Trouxe pessoas que levantam 5 horas da manhã para fazer um treino. Trouxe pessoas que fazem um treino de 2, 3, 5 minutos diários. Mas ali, ela está à frente buscando um equilíbrio mental e físico. E funciona tudo em conjunto. Então, se eu tô bem mentalmente, com certeza o meu físico vai responder a isso. E assim, é luxo? É investimento. Eu gosto de falar que a gente investe naquilo que é prioridade. Ser feliz é prioridade para você? Estar bem é prioridade para você? Trabalhar bem, cuidar bem das pessoas? Porque das pessoas é retorno. Se eu tô bem, eu cuido bem das pessoas. O pessoal geralmente fala, nossa, você é plantonista, vira à noite. Como é que você tá sorrindo 8 horas da manhã? Porque eu tô bem, porque eu treino, porque eu estudo, porque eu busco aquilo de investimento, como eu coloco sobre a produção, investimento sobre mim. Então, a psicologia, para mim, é um investimento e é uma prioridade. Ah, você tá falando porque é psicóloga. Exatamente. Porque dentro do período da pandemia... conhecimento, né, da causa. Exatamente. Então, se eu, dentro do período da pandemia, estava dentro dos hospitais e estava dentro das clínicas, nos hospitais vendo a correria do Covid e nas clínicas vendo o medo desesperador das pessoas, afeta ou não afeta? O que eu falei sobre o ambiente? Afeta. Com certeza. E se não tiver em terapia, se não tiver fazendo... O pessoal fala, nossa, que bobeira, tipo, respiração, para 5 minutos, escuta a tua respiração. Acalma ou não acalma, independente do ambiente, acalma. E você fica bem. Quando você fica bem, o que acontece com o ambiente? Não vai mudar você. Você é quem muda o ambiente. Então, terapia traz o que, Ananias? Traz respiração, observar. Eu gosto de falar de mindfulness, que é você fazer as coisas. Olha que incrível, não sei se já aconteceu com vocês. Vai sair do carro, aperta o alarme. Tá indo embora, vira. Eu ativei o alarme? Eita, todo dia. O meu não é o alarme, é o freio de mão. Eu puxo o freio de mão, aí eu tô descendo, aí eu puxei o freio de mão, aí volto lá pra olhar. Pronto, nós já vamos marcar uma consulta, eu e o Ananias. Aí eu criei uma rotina. Eu Estamos criei uma precisando. rotina. Quando eu tô saindo do carro, eu falo pra mim mesmo, estou puxando o freio de mão. Aí saio do carro. Muito bom. Aí eu não tenho mais dúvida. Mas quando eu não falo pra mim mesmo que tô fechando, Fica na dúvida. quando eu faço no automático, chego, paro, puxo, pego, saio, aí eu, eita, será que eu fechei? Aí eu volto. E te acompanha o dia todinho de trabalho, até você voltar no carro e conferir. E aqui pela TV é ladeira, né? Aí eu fico, meu Deus, será que eu fechei? Porque tá na Vai ladeira. descer. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, esse bate-papo aqui, falando um pouco sobre a questão da saúde mental. A gente viu que pequenos detalhes fazem total diferença, como a Ananias citou agora há pouco, e a gente precisa se conhecer, né? Um pouco melhor para saber o que está mudando, o que está diferente, cadê aquele gatilho lá que deu o start na ansiedade, pode gerar uma depressão e ter sérios problemas. A gente precisa realmente cuidar não só do corpo, como também da saúde mental. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer recebê-la aqui no Diálogo Franco. Obrigado, doutora. Eu que agradeço e queria dizer para vocês, assim,
O autoconhecimento, a terapia. Não é doido que faz terapia, é inteligente. Porque você encontra o próprio equilíbrio em você e tudo ao teu redor melhora. A tua casa melhora, a tua família melhora, o teu trabalho melhora. Isso é um investimento que você faz em você. Olha aí. E esse foi o quadro Sua Saúde. Sua Saúde.